Meus amigos, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui no nosso canal de Estudos Espíritas. Eu queria falar da nossa alegria, não é? Porque esse é o primeiro estudo de 2023. Então você que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, comente os nossos estudos, participe, não é? Dessa grande comunidade que já está aqui conosco há mais de 2 anos, realizando, participando, estudando junto conosco. Então você, se desejar, se inscreva aqui no nosso canal, ative lá o sininho, porque todo sábado nós temos aqui um novo estudo. Eu fui buscar esse tema para iniciar o nosso ano de 2023, um tema com muito carinho. Fui buscar junto à espiritualidade e esse tema vocês vão ver, gente, que é um tema muito atual, muito dentro, não é, do que nós estamos vivendo hoje em dia. Nós estamos falando aqui que a nossa reflexão será sobre as nossas reações diante dos acontecimentos que chegam até nós. Por quê? Porque a vida diz sim em muitas oportunidades e em outras nos diz não. Então é muito impressionante a quantidade de pessoas que por imaturidade, não é, emocional, não aceitam acontecimentos que não se ajustem aos seus desejos. Inicio diretamente com a reflexão da espiritualidade. Será que tudo que a gente deseja está no nosso merecimento? Já começamos por aí. Mas para basear o nosso estudo, eu fui buscar na série psicológica de Joana de Ângeles aspectos muito próprios e muito importantes para esse nosso estudo. Então, Joana de Ângeles começa nos dizendo que a imaturidade emocional, psicológica, é um dos mais graves problemas que atingem a nossa sociedade, a nossa humanidade. Por quê, gente? Porque grande parte dos pais, quando não tem o tempo devido ou o desejo devido, cria as suas crianças com atendimento de praticamente a totalidade dos seus caprichos, dos seus desejos, sem colocar aquilo que Joana chama do freio ético emocional. Então essas crianças, mais adiante e naturalmente, é uma lei da natureza, tornar-se-ão adultos e muitas vezes, por terem tido todos ou praticamente todos os seus caprichos atendidos, crescem, viram adultos e com seríssimos problemas de ordem comportamental. Porque eles se sentem, mesmo já adultos, como que receptores assim naturais de todos os seus desejos. Se algo não for de acordo com aquilo que ele pensa e que deseja, então as reações são muito sérias e muito graves, porque a reação de uma criança a gente ainda controla, e as reações de um adulto, nem sempre. Então, Joana de Ângeles chama essas pessoas com a imaturidade psicológica de adultos criança. E ela diz assim, são pessoas onde o seu desenvolvimento emocional não acompanha nem o desenvolvimento físico, nem intelectual. Isso, fisicamente já são adultos, às vezes inteligentíssimos, mas emocionalmente imaturos. E aí essas pessoas trazem características que Joana também, na sua série psicológica, nos detalha. Ela diz assim, são normalmente pessoas arrogantes, inseguras, violentas, instáveis emocionalmente, porque são adultos que vivenciam aquela questão das birras infantis. Se os acontecimentos vêm, não atendem àqueles seus desejos, ou a sua paz é perturbada por algum outro acontecimento ou um infortúnio, pronto, as reações passam a ser muito complicadas. É esse alerta que nos traz Joana de Ângeles, e nós temos hoje no mundo uma série de situações que acontecem. Vamos aqui dar alguns exemplos. Um casamento que está se desfazendo
Então, muitas vezes, aqueles adultos ali naquele quadro, se não tiver maturidade psicológica, podem descambar para uma série de reações completamente descontroladas. Nesse sentido, eu abro aqui algumas observações. Nós temos visto de forma estarrecida, é muito triste, vários casais que estão por se separar e normalmente, muito pouco mulheres, mas normalmente os homens não aceitam esse momento porque entendem que deveriam continuar mesmo numa relação tóxica, agressiva, doentia, e aí não aceitando esse acontecimento, que é o afastamento da companheira, que muitas vezes não suporta mais aquele tipo de relacionamento, eles chegam ao extremo de tirar as vidas dessas companheiras, pelo qual eles acham que nutrem amor profundo. Quem ama nem mata, nem faz adoecer, nem nada disso. Então veja o que a imaturidade psicológica é capaz de fazer, gente. Pessoas que de outro momento perdem algum ente querido, que ama profundamente. Se não houver maturidade emocional, pode também gerar reações muito graves, tristeza, depressão. Encaminham-se muitas vezes para o próprio suicídio. Então veja que Joana de Ângeles fala com muita propriedade de que é um tema muito sério, não é? A questão da imaturidade psicológica. Então são várias situações que se apresentam em nossa sociedade e que esses adultos-crianças, não tendo a maturidade devida e não tendo uma das virtudes mais importantes do ser humano, terminam por ter comportamentos graves, desequilibrantes e adoecidos. E que virtude é essa tão importante que nos diz Joana de Ângeles, que é uma conquista do espírito, mas que é gradativa, não é? Joana diz assim: os espíritos mais amadurecidos sabem conviver com a resignação. Muito bem. Então a resignação, gente, é uma virtude importantíssima para o nosso desenvolvimento espiritual, que é saber conviver, não é, com força, com ânimo, com alegria, apesar das adversidades que nos alcançam ainda num mundo como esse de provas e de expiações. Joana diz assim: quando não temos a resignação, podemos nos tornar o que, gente? Criaturas levianas, inseguras, doentias emocionalmente. E Joana diz assim: as criaturas levianas, presas em suas ilusões, não é? De ter todos os seus desejos atendidos, consideram a resignação apenas falta de força ou de coragem. Entendem que o homem sempre deve reagir violentamente contra qualquer circunstância que contrarie seus desejos. Então, gente, sonhos que não foram conquistados, a paz que foi abalada por algum infortúnio e qualquer situação, não é, que se caracterize como não atendimento aos seus desejos, então geram sim uma série de reações adversas, uma série de comportamentos doentios que, como nós falamos, quando isso acontece em fase adulta, toma um contorno de gravidade muito maior. Então, o que fazer, não é, gente? Qual o remédio, qual a saída para a humanidade que ainda transita em grande parte na imaturidade emocional, querendo todos os seus desejos, mesmo sem saber se são merecedores deles, querem que sejam atendidos na sua integralidade, sem buscar fazer por merecer, não é? Com atitudes mais nobres diante da vida, buscando aquilo que lhe é possível. Então, nessas situações, Joana então nos foca muito diretamente na virtude da resignação. Quem são essas pessoas resignadas? Joana também nos descreve. Ela diz assim: a resignação é uma conquista do espírito
que vence suas paixões e atinge a maturidade, mantendo a alegria e o otimismo, a força e a compreensão, mesmo em condições adversas. Continua lutando para sair da situação dolorosa e busca seguir em frente. Essa, gente, é a característica daqueles seres mais resignados e que já vem conquistando passo a passo a sua maturidade emocional e espiritual. Então, Joana nos traz algumas sugestões. Ela diz assim: submete-te, portanto, paciente, resignadamente às situações atuais e, insistindo nos bons propósitos, construindo o porvir de bênçãos que agora ainda não podes fruir. Não é? Então nós temos, gente, por razões do ontem e do hoje, situações que ainda não podemos ter nossos desejos atendidos. Óbvio que todo mundo deseja o que, gente? É básico, não ter sofrimento e ser feliz. Mas nós já estudamos aqui no canal que as idas e vindas reencarnatórias em caminho de ajustamento é quem vai nos proporcionando o merecimento. Então nem sempre, gente, está no nosso merecimento e nossos desejos precisam também, muitas vezes, serem o que, gente? Contidos. Porque podem, se estiverem em desajuste, em imaturidade emocional, nossos desejos nos encaminhar para situações muitas vezes vexatórias, tristes, depressivas ou até violentas, como nós vimos aqui. Diz ainda Joana: o amadurecimento psicológico do indivíduo é fator decisivo para o comportamento edificante em qualquer circunstância, que culmina nesse estado de equilíbrio prenunciador de paz e de plenitude. Então veja que maravilha de orientações de Joana, nos dizendo que o caminho a seguir é o do entendimento e do amadurecimento paulatino e constante, que deve ser buscado por nós, encaminhando-nos para o processo da resignação. Joana diz assim: a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Vamos refletir, gente, em cima dessa questão, não é? Quem se resigna, diz a espiritualidade, enobrece lentamente o seu íntimo. Vamos lembrar o que falávamos há pouco. O que é o ser resignado? É aquele que continua alegre, confiante em Deus, com força e determinação para sair da situação incômoda e jamais reagindo violentamente contra aqueles acontecimentos ou pessoas que também precisam ter sua liberdade respeitada e que não atendam a seus desejos e muitas vezes, para o adulto criança, os seus caprichos. Isso é muito sério. Então diz Joana assim: devemos confiar em Deus nos dias de céu azul, mas igualmente confiar em sua divina providência nas horas da tempestade. Acolher a dor como sendo a preparação da alegria. Então assim, gente, nós vamos nos encaminhando para o final dessa nossa reflexão e vamos ficar muito atentos, né? Orando, vigiando, para que a gente também não se enquadre nessa condição, não é, de adultos crianças, que não sabemos ter contrariedade nenhuma, que aí nos destrambelhamos, perdemos a nossa paz e o que é mais grave, passamos em atitudes muitas vezes violentas a tirar a paz das outras pessoas. Então fica aqui o meu desejo de que possamos ser cada dia melhores, buscando com esses estudos a prática desses ensinamentos no nosso dia a dia, e é uma reflexão que eu julgo muito importante da espiritualidade para que a gente possa dar partida, digamos assim, nos estudos de 2023. Gente,
Se gostaram, por favor, deixa aquele like aqui no nosso canal, divulguem, comentem bastante, levem a outros corações esses ensinamentos e principalmente, como diz o apóstolo Tiago, que possamos ser praticantes desses ensinamentos. Desejo a todos muita paz, muita luz e até breve, porque no próximo sábado estaremos aqui novamente.